Nesse vídeo a gente vai falar sobre movimento circular e, primeiramente, as grandezas angulares. Porque para a gente falar de movimento circular, a gente precisa saber um pouco mais sobre as grandezas angulares. Primeiramente, ângulo. Eu tenho um ângulo dentro de uma circunferência que tem dois raios, né? E esses dois raios formam um ângulo, que é o ângulo θ, certo? E daí, como que eu relaciono esse ângulo? Como que eu consigo achar esse ângulo? Bom, primeiramente, eu vou colocar numa formulazinha, ângulo é igual a S, o que é S? É o arco. O que é o arco? É o ponto em que acaba um raio e o ponto que começa o outro, ó. Isso daqui, ó. Que é meio que a projeção do ângulo, vamos dizer assim. Certo? Então, ângulo é igual ao arco dividido pelo raio. Certo? O raio é esse e, no caso, esse aqui também. Beleza. Uma coisa importante de se falar é o que? O ângulo não tem unidade de medida, portanto, ele é o que? Adimensional. Certo? Porém, a gente coloca um grau para a gente indicar, para saber o que está falando, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer que ângulo, o θ é igual a 180, não, 180 é muito. Vamos dizer que é 30. 30, aí eu coloco um grau para saber o que eu estou falando, né? 30 graus. Certo? Beleza. Aqui já foi. Agora nós temos os radianos, que a gente vai usar bastante radiano em movimento circular. Como que eu consigo achar radiano? Como que eu consigo, se o exercício me der algum grau, como que eu consigo transformar para radiano? Bom, basicamente você tem que saber que 180 é igual a π. 180 é igual a 1π. Ou seja, se eu quero achar o ângulo de 45, vamos dizer assim, 45 graus, eu vou colocar numa regrinha de 3, certo? Então, 185 graus é quantos radianos? Aí eu vou colocar o quê? Se eu sei que 180 é π, eu tenho que decorar somente esse aqui, ó. Se eu sei que 180 equivale a π, eu sei que 45 equivale a x. Beleza, como que eu vou fazer isso? Multiplica em cruz e acha o x. 45 vezes π, 45π, é igual a 180 vezes x, 180x. Certo? Eu quero achar o x, portanto vou passar o 180, que está multiplicando o x dividindo. Vai ficar x é igual a 45π dividido por 180. Vou jogar aqui para cima, ó. Beleza? Quantos que é 45 dividido por 180? Bom, vou simplificando. X é igual a 45π dividido por 180. Vou dividir a equação por 45. Dividir em cima e vou dividir embaixo. Porque se eu dividir em cima, eu também tenho que dividir embaixo. Vou dividir por 45. Aqui vai ficar 1, certo? Porque 45 dividido por 45 é 1. Então, x vai ficar 1π, eu posso colocar só π. 180 dividido por 45. Quantas vezes o 45 cabe dentro do 180? Bom, 4. Então, o x, que equivale a 45 graus, né? No caso, é igual a π sobre 4 radianos. Certo? Então, 45 graus equivale a π dividido por 4 radianos, certo? Ok? Ou, basicamente, você vai associando. Por quê? Se 180 é igual a π, 90 é π dividido por 2. 45, que é a metade de 90, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dividir isso aqui, ó, por 2, certo? Vai ficar que é 45 graus é igual
a 2, vamos dizer, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar π dividido por 2 mais 2 no caso, né? É π dividido por 4. Ok? Porque o que acontece aqui? Divisão de fração. Ó, eu vou apagar onde que eu vou apagar? Vou apagar isso aqui. Só para te explicar, ó. Se eu quero achar o de 45, que é metade de 90, eu vou dividir isso aqui por 2. E dividindo isso aqui por 2 é a mesma coisa que aqui, ó, fosse divisão de fração, ó. Eu vou dividir essa fração por essa fração, mas calma, aqui não tem uma fração, não acho que tem, ó, coloca 1 embaixo. 2 dividido por 1 é 2, então não altero, certo? Então, como que eu vou fazer isso aqui? A forma mais fácil de fazer isso aqui é eu fazendo o quê? Aqui, ó, vou escrever aqui. Você mantém a primeira equação e multiplica pelo inverso da segunda. Ué, como assim? Eu vou jogar o 1 para cima e o 2 para baixo. E vou multiplicar por essa. Então, eu vou jogar o 1 para cima e o 2 para baixo. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar normal. Ó. Certo? Π vezes 1, 1π. 2 vezes 2, 4. Π dividido por 4. Certo? Que é igual a 45 graus. Beleza? É isso aí. Vou falar agora sobre período e frequência e já volto. Bom, vamos lá. Agora nós temos o período, certo? Que é representado pela letra T maiúscula e a frequência, que é representada pela letra F minúscula. Beleza. O que é o período? Bom, basicamente é o tempo em que um corpo leva para dar uma determinada volta em uma circunferência. Ué, como assim? Eu tenho um ventilador velho quebrado aqui e o que eu vou fazer com ele? Eu vou... Ó, eu espero que vocês estejam vendo. Não sei se dá para ver. Bom, eu vou levantar ele. Mas primeiramente, eu vou fazer um pontinho nele. Ó, ele tá meio desengonçado. Corretivo, fazer um pontinho aqui, ó. E ele tá empoeirado, além de tudo. Beleza. Um pontinho aqui. Aí, o que é o período? O tempo em que um determinado corpo leva para dar uma volta em uma circunferência. Correto? Aqui eu tenho uma circunferência. Vamos dizer que temos uma circunferência aqui, ó. Certo? Aí eu preciso saber do tempo, não é? Que esse corpo aqui, que é essa bolinha aqui, vai dar nessa circunferência. Então vamos lá. Vamos contar. Vamos começar aqui em cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou aqui em cima de novo. Certo? Então, o período é o tempo, certo? Em que o corpo leva para dar uma volta em uma circunferência. Então, o período é 10. Beleza? 10 segundos, beleza. A frequência é a quantidade de voltas dada em um período de tempo. Beleza, como assim? É a quantidade de volta que esse corpo aqui, esse pontinho aqui, vai dar em um determinado tempo. Que determinado tempo? Eu quero saber em 20 segundos quantas voltas esse corpo vai dar. Beleza? Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2. Então, a minha frequência, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar simplesmente na fórmula. Qual fórmula? Muito obrigado, ventilador. Essa foi a última, mas agora não é mais. Então vamos lá. A frequência é igual
N é o quê? O número de voltas. Qual que é o número de voltas dadas? 2. Lembra? Nesse meu exemplo, tá? 2. Eu vou dividir 2 por a quantidade de tempo, o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o quê? 20 segundos menos 0. Então, é 20, certo? Quantos que é? 2 dividido por 20. Eita. Quer pegar não esse pincel? Eita, trocar o pincel. Só um minuto. Acho que isso aqui tá melhor. Peraí. Tá melhor. Vamos lá. A frequência é 2 dividido por 20. 2 dividido por 10 dá 0,2. 2 dividido por 20 dá 0,1. 0,1 o quê? Hertz. Ok? Frequência medida em Hertz. É basicamente isso. Mas agora eu preciso que você entenda que o período é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Eles são, vamos dizer assim, um ao contrário do outro. Certo? Então, vamos lá. Para você entender, o período é o tempo em que um corpo gasta para dar uma volta em uma circunferência. Agora, a frequência é a quantidade de voltas que um corpo leva em um período de tempo. Você percebeu que elas são contrárias, inversas uma da outra? Então, como que você vai escrever isso? Se a frequência é o inverso do período, vamos dizer assim, o normal seria o quê? Período é representado pela letra T. Período é igual a frequência sobre 1. Vamos dizer assim, isso é normal. Ou, no entanto, frequência. Porque dividido por 1 é equivalente ao próprio número. Certo? Mas eu estou falando que eles são inversos. Eles são o quê? Diferentes, vamos dizer assim. Se eu estou falando que eles são diferentes, eu vou colocar o quê? 1 sobre frequência. Entenderam a lógica? O normal seria, vamos colocar de novo, o normal seria a frequência sobre 1, certo? Porque 1 é alguma coisa dividido por 1 é alguma coisa. Então, se é o inverso, eu vou fazer o quê? Vou inverter a minha equação. Então, vai ficar período é igual a 1 sobre frequência. Ok? Beleza. Mas e aí? E a frequência? Eu já dei essa fórmula. Sim, essa fórmula é bastante útil, tá? Mais útil do que vocês imaginam. Já dei uma fórmula. Mas aí nós temos... Essa fórmula aqui é a relação entre o período e a frequência. Essa aqui é só a fórmula da frequência, tá? E essa fórmula aqui e a outra que eu vou escrever aqui é a relação entre as duas. Se eu falei que a frequência, que o período é o inverso da frequência também, o normal seria o quê? Frequência é igual a período sobre 1. Esse é o quê? É o normal. Mas eu falei que eles são inversos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, vou jogar 1 para cima e o período para baixo. Então, como que vai ficar? Frequência... Meu filho, hoje tá difícil, hein? Frequência é igual a 1 sobre período, certo? Entenderam a definição? Entenderam o que uma é relacionada com a outra? É o inverso, ok? Deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar. Ah, tá. A frequência, ela é... Aqui, o ΔT, ele é em segundos, tá? Porém, nós temos o quê? Aqui nós temos o RPS, certo? Que é a rotação, RPS, que é a rotação por segundo, ok? E também temos o RPM, que é o quê? Rotação por
minuto. Nós vamos usar aqui para essa fórmula esse aqui, ó, RPS, ok? É a rotação por segundo. Se ele te dá em RPM, você só multiplica por 60 e você acha o RPS, ok? Acho que é só isso. Agora a gente vai falar sobre velocidade angular, aceleração angular e vou apagar aqui e já volto. Bom, aí nós temos a velocidade angular média e nós temos a aceleração angular média. A aceleração ela mede a velocidade em que o corpo atinge uma determinada velocidade. Enfim, a velocidade em que o corpo, a variação da velocidade, vamos dizer assim, em que o corpo atinge uma determinada velocidade. E a velocidade angular média é a velocidade média, basicamente. O que nós sabemos? Que é escrito em uma circunferência, né? Tem um ângulo, vamos dizer assim, o ângulo O2 e o ângulo O1, certo? O ângulo O2 mede 60 graus e o ângulo O1 mede 30 graus. E daí nós temos uma formulazinha que relaciona tudo isso, que é a velocidade média, ou seja, o ômega médio é igual à variação do θ. Não sei se é assim que escreve θ, mas se não tiver acento aqui, ó, fica θ. Então eu coloquei um acento, né? Nem sei se é assim que escreve, mas enfim, tá aí. É o ângulo θ, vamos dizer assim. E é a variação da temperatura. Como assim a variação do ângulo? Tá doido? É o quê? É o ângulo, vamos dizer assim, o ângulo 2 menos o ângulo 1. É a variação dele, certo? Então seria 60, a variação do ângulo θ, ó. A variação do ângulo θ é igual a 60 menos 30. É igual a variação do ângulo θ é igual a 30 graus, ok? E daí, é basicamente isso. E daí nós temos a aceleração angular média, que ficou meio confusa a explicação, deixa eu ler aqui. Ó, a aceleração é uma grandeza que mede a taxa da variação de uma velocidade de um corpo, ou seja, o quão rápido um corpo altera a sua velocidade. Era isso que eu queria tentar achar no meu cérebro. Basicamente é o quão rápido um corpo atinge uma determinada velocidade, certo? E isso é a aceleração angular média. Aí nós temos alfa médio, ou gama médio, ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu coloquei alfa que é mais fácil de desenhar. Alfa médio é igual a variação do ômega dividido pela variação de quem? Do tempo, ok? Então é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não. Ah, tá. A unidade de medida é radiano, que aqui ó, é radiano. Tá? Então você não poderia colocar em graus aqui. Então, corrigindo, a variação do ômega é o quê? Ou variação do θ, do ângulo θ, é o quê? 30 graus. Porém, não pode estar em graus. Você tem que transformar para o quê? Para radiano. Então, como que eu transformo de graus para radiano? Eu vou basicamente fazer o quê? Você tem que saber que 180 graus equivale a 1 π. Só isso. Então, vamos lá. 180 está para 1 π, enquanto 30 graus está para x. Multiplica em cruz. 180x é igual a 30 radianos, certo? Beleza, eu quero isolar o x.
Então 180 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. X é igual a 30 π dividido por 180. Corto um zero em cima, um zero embaixo. 3 dividido por 18, eu vou simplificar por 3 em cima e embaixo, certo? Eu vou passar para onde? Eu vou passar para cima aqui, ó. Tô nem aí, eu vou invadir o espaço do vizinho. 3 dividido por 3 vai dar 1π. X é igual a 1π. Dividido por 18 dividido por 3 vai dar 6, né? 6 não. 18 tá dividido por 3? Dá 6. Dá 6? Acho que dá 6. Beleza. 6. 3 vezes 6, 18. Então, o x equivale a π sobre 6. Ou seja, o ângulo de 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. Ok? Então, quando eu for substituir aqui, eu vou ter que substituir em radianos. Eita, moto chata. Tá bem na hora que eu tô gravando. Beleza. Então, eu vou colocar, em vez de 30 graus, eu vou colocar π sobre 6. Ok? E a variação do tempo eu tenho que usar em segundos normal. Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo certo? É basicamente isso. Agora eu vou fazer um exercíciozinho e... ou eu vou explicar outra coisa, eu vou pensar ainda, mas eu já volto. Com exercício ou com outra explicação. Aí nós temos o movimento circular uniforme, que basicamente as velocidades lineares e angulares são constantes, são iguais. A velocidade angular já demos a fórmula que é ômega, não, ômega não, é ômega sim. Aqui. Ômega, tá certo? Ômega é igual à variação do θ sobre a variação do tempo, ok? Aí, para uma volta completa em uma circunferência, você pode usar ômega é igual a 2 vezes π dividido por período, e ou ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência, ok? E daí nós temos a relação entre as velocidades lineares e escalares, que pegou basicamente a fórmula da velocidade linear, que é a velocidade média igual a dt sobre dt, a fórmula da velocidade escalar, e juntou as duas e cortou o que tinha que cortar e fez basicamente isso, que deu isso daqui, ok? Para economizar tempo de vídeo e para dar tempo de fazer exercício, eu já coloquei direto já, para não ficar cansativo e para ficar mais rápido. Aí temos a função horária dos espaços angular, que θ é igual a θ0, θ inicial, mais ômega vezes tempo. E essa fórmula não te recorda nada assim, nada de movimento uniforme. Vê se isso refresca a sua memória. Essa aqui é parecida com essa? Não, nada a ver. Eu acho que é, ó, S final é igual a θ final. S inicial é igual a ômega inicial. Velocidade é igual a θ inicial e ômega. Velocidade igual a ômega e tempo igual a tempo. Opa! Recordou? Pareceu? Isso aí. Então, essa é a função horária do espaço angular. Assim, falando assim, só forma, fica meio solto, meio cansativo, Mas, quando fazer exercício, eu creio que vai ficar mais claro, ok? Agora eu falo sobre movimento circular uniformemente variado. Já volto. Aí nós temos o movimento circular uniformemente variado. O que é o movimento circular uniformemente variado?
é onde as velocidades angular não são constantes. E a velocidade escalar, no caso, ou linear, é constante, certo? É isso mesmo? Movimento circular uniformemente variado. Velocidade angular não é constante. É isso mesmo. Aí nós temos o ângulo, que é, por definição, como já foi dito lá atrás, θ é igual ao arco dividido pelo raio, ok? Ok. Aí temos a velocidade linear e angular, é a relação entre as duas velocidades. Vai dar o quê? A velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio. Aceleração angular e escalar, relação entre as duas novamente. Vai ser a aceleração angular é igual... Quebrou alguma coisa? É igual a aceleração escalar dividido pelo raio. Aí nós temos as equações, que basicamente temos um macetezinho para você conseguir decorar. Você vai fazer o quê? Dividir tudo pelo raio. Ok? E aqui, como se tivesse, como se fosse, vamos tirar esse t aqui, vamos colocar aqui em cima, ó. A vezes t ao quadrado, depois, tanto faz. Ok? Aí, o que vai acontecer com essa equação? Vai ficar o arco sobre o r. O que é o arco sobre r? Vai dar θ, certo? Ou θ, θ é igual a S0 sobre R, vai dar o quê? θ0. θ0 mais velocidade inicial sobre R, vai dar o quê? Velocidade sobre R é ômega, então velocidade inicial sobre R é ômega 0 vezes t mais a aceleração sobre R é igual a não é alfa é igual a alfa, dividido por 2 vezes t ao quadrado. É basicamente igual, né? Basicamente igual. Aí, o que a gente vai fazer com essa aqui? A mesma coisa, dividir por R. Dividir tudo por R. Velocidade sobre R é o quê? Aí, aqui ó, velocidade sobre R é igual a ômega. Velocidade inicial sobre R, ômega 0, mais a aceleração sobre R é igual a alfa. Alfa vezes o t. Eita, tá difícil. Alfa vezes o t. Beleza. Essa é a nossa segunda equação. E a terceira é basicamente a mesma coisa. Porém, essa é a Torricelli, né, no caso. Porém, vai ser um pouquinho diferente só. Por quê? Porque eu vou pegar aqui e vou dividir por R. Vou pegar aqui e vou dividir por R. Vou pegar aqui e vou dividir por R. E vou pegar aqui e vou dividir por R. É isso mesmo, produção. É isso aqui, acho que não é para dividir por R. É para dividir por R também. Tudo dividido por R. E daí, o que vai acontecer? V ao quadrado dividido por R é igual a isso aqui? Não, porque isso aqui é V dividido por R. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu multiplicar, dividir por R, que é o raio, eu vou dividir por R ao quadrado. Certo? Gente, céu, tá difícil pegar essa caneta hoje, hein? Beleza. Dividir por R ao quadrado. Tudo. E daí o que vai acontecer? Como se eu tivesse cortado a potência, aí ficaria V sobre R. Certo? Aí, V ao quadrado sobre R ao quadrado é igual... Deixa eu deixar a potência, porque senão eu vou confundir. Então, vamos lá. Não quer pegar não, então. V ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a ômega ao quadrado. Que vai ser igual a V0 ao quadrado
dividido por R ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Meu Jesus. Mais 2 vezes A. Aí ficou A dividido por R ao quadrado, certo? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse aqui, que já não era para dividir mesmo. E vou fazer o quê? Eu vou tirar a potência e vou dividir assim, ó. Que R vezes R é R ao quadrado, então eu posso fazer isso. Então eu vou dividir A somente por R e vou dividir ΔS somente por R. Não vai ser o raio ao quadrado, certo? Então o A eu vou dividir só por esse R aqui, que é alfa, 2 vezes alfa, vezes ΔS, que é o espaço, dividido por R, vai dar ômega. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Não, teta. Eu confundo ômega com teta, ainda confundo. E daí, qual que é o problema? É teta, o Ozinho lá. Ok? Então, essa será a nossa terceira equação. É basicamente isso, era só para explicar como que era, como que chegava até ela, e já explicando ela. Agora, vou explicar mais um negócio, e depois, se precisar, eu faço um vídeo só de exercício de tudo isso aqui. Porque daí eu quero fazer um vídeo só explicando, depois eu faço um vídeo só fazer exercício. Já volto. Aí nós temos um movimento circular uniformemente variado, porém por roldanas, rodas, círculos, enfim, o que você quer chamar. Nós temos 3 tipos, ligadas por corrente, correia, enfim, ligadas entre, vamos supor, dentes. Sabe aquelas engrenagens, aquelas fábricas que vai encaixando os dentes assim, as engrenagens assim, vai cruzando? Então, é uma ligada à outra. E também temos uma outra que depois eu coloco, porque senão fica apertado, ok? Aí, nós vamos pensar assim, nesse primeiro caso aqui, nós vamos pensar assim. Numa bicicleta em que tem uma coroa, aquela grandona assim, certo? E também temos aquela pequenininha que no seu nome, vou chamar de mini coroa. Não é mini coroa que chama, tá? Só tô dando um exemplo só porque eu não sei chamar, não sei qual que é o nome mesmo. Aí, as duas são ligadas por uma corrente, certo? E essa corrente vai fazer com que a coroa maior se movimente, juntamente com que a mini coroa se movimente, ok? Então a velocidade linear escalar, a velocidade escalar linear delas, linear escalar, enfim, são iguais. Por quê? Porque elas vão se movimentar na mesma velocidade, ok? Entenderam mais ou menos? Porque na mesma proporção que essa se movimenta, a outra também se movimenta. Então as velocidades delas são iguais. Velocidade escalar linear, ok? Ou linear escalar, enfim. Agora, as velocidades angulares delas são diferentes. Por que eu falei mini coroa? Porque, ó, é menor, né? Mini, menor do que a outra. Então, basicamente, esse raio aqui, vamos supor que seja um raio de 10. Quando você resolver pegar, você me avisa. Porque eu tô precisando que você pegue agora, entendeu? Olha lá, não ouve. Enfim. Vamos colocar outro. Foi substituído. 10. Olha lá, o outro também não pega. É brincadeira um negócio desse, né? Ó, já é o terceiro desses aqui que eu compro. Eu não acho a tinta recarregável, então eu vou comprando pincel. Mas enfim, 10. Agora o mini coroa tem 5. Vale 5, ok? A velocidade angular, ela depende do quem? De quem? Do raio. Certo? Então, se ela depende do raio, na fórmula dela tem um raio. Se na fórmula dela tem um raio, se os raios são diferentes, ou seja, há uma variação. Se há uma variação, elas não podem ser iguais, elas são diferentes, ok? Então, a velocidade angular de A é diferente da velocidade angular de B, ok?
Daí nós temos uma formulazinha que relaciona tudo isso. Qual formulazinha que é? O raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B, ok? Tem coisas que faz ao contrário. Não sei porque eu insisto em escrever. Essa coisa não vai funcionar. Frequência de A, ó, fica a dica, tá? Meu aniversário tá chegando. Quem quiser me dar um presentinho, me dê um pincel. Bom, vou trocar de pincel. Nem onde tá o outro. Ah, achei. Aqui. Será que funciona? Vamos ver se funciona. Tem coisas que dizem que é assim. Frequência de A, ó, tá funcionando. Vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz assim como assim. Então, é só por escrita. Porque às vezes olha assim e fala, nossa, mas na apostila, não sei na onde, no Google, no YouTube, né, tá desse jeito. E ele colocou desse jeito. Então, fórmula diferente? Não, gente. A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação, tá? Ok? É isso aí. Ah, e outra coisa. Quanto menor o raio, maior será a sua velocidade angular. Ok? Então, a velocidade angular desse será maior. Certo? E quanto maior o raio, menor a sua velocidade angular. Ok? Vamos para o outro exemplo, que é a das engrenagens lá, né? Que elas ficam assim. Você tem que tomar cuidado com essa aqui, por quê? Porque uma engrenagem, ela está rodando no sentido horário. Qual que é essa engrenagem? Essa primeira. Está rodando no sentido horário, ok? E a segunda engrenagem, ela está rodando no sentido anti-horário. Porque elas não vão... elas estão fazendo assim, ó. Então, essa está rodando para cá e essa daqui está rodando para cá, ó. Entendeu? Então, essa daqui está rodando no sentido horário, ó. Horário. E essa aqui no sentido anti-horário. Ó, tá vendo? Por isso que elas rodam. E aí, agora eu não sei qual que é o pincel bom, qual que é o pincel ruim. Bom, enfim, vamos nos dois. Aí, a formulazinha que relaciona as duas também são o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. E daí, nós temos um terceiro exemplo, que é ligadas por um eixo em comum. Eu vou apagar aqui, porque senão vai ficar muito... Entendeu? Aí eu vou dar volta. Rapidinho. Aí nós temos duas rodas ligadas por um eixo, certo? É um eixo em comum, ok? Aí nessas rodas aqui, nesse caso específico, a velocidade angular delas são iguais, certo? A velocidade angular são iguais. Porém, a velocidade linear e escalar são diferentes. Nesse caso, por quê? Se eu pegar o meu lindo ventilador novamente, vamos lá. Meu lindo ventilador novamente. Vou mostrar para vocês que... Deixa eu pegar meu lindo corretivo novamente. Ó. Fazer uma bolinha aqui. Uma bolinha bem feia. Mas... vou mostrar para vocês que... Não sei se dá para ver. Vou deixar assim. Assim, creio eu que dá para ver. Mostrar para vocês que essa bolinha aqui de baixo vai ter uma velocidade menor do que o ponto aqui de cima. Por quê? Ó, eu vou rodar e essa bolinha aqui precisa de uma velocidade maior. Por quê? Porque o raio dela é maior. Então, ó, essa aqui está com uma velocidade inferior do que a dela. Tá vendo? Ó? Talvez assim vocês não consigam ver, mas vou mostrar para vocês em um caderno. Ó. Numa porta, por exemplo. Tchau, ventilador. Sua presença foi muito útil, mas agora não é mais. Um caderno, certo? Esse caderno eu vou pegar
a capa dele e vou fazer o quê? Vou fechar a capa dele. Porém, ó, eu vou fechar aqui, ó. Quando eu coloco o meu dedo aqui, a velocidade da capa para se fechar é uma velocidade menor, ó. Tá vendo? Ó? É uma velocidade menor, tô fazendo força. Porém, se eu colocar um ponto aqui, a velocidade é maior, tá vendo? Ó? Eu coloquei aqui, a velocidade é maior. Então, dependendo do raio, claro que isso aqui é quadrado, né? Não tem um raio, vamos dizer assim. Mas em uma circunferência é a mesma coisa. Se eu tiver um raio menor, ó, vamos supor que o ponto seja aqui. Se eu tiver um raio menor, a velocidade é menor, certo? Agora, se eu tiver um raio maior, ó, a sua velocidade está sendo maior. Velocidade é escalar, linear, sei lá, tanto faz, certo? Então é isso que acontece com o ventilador. O raio dele é o que? Menor, desse ponto aqui. Então a velocidade dele vai ser menor, enquanto esse aqui o raio é maior. Portanto, a velocidade dele vai ser maior, ok? Ó? Enfim, é isso. E daí nós temos uma formulazinha que relaciona, certo? Que é a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o lindo raio, ok? Basicamente isso. Acabou. Ficou um pouco grande, pode ser que tenha ficado, mas me perdoe. E é isso. Agora eu vou ter que fazer outro vídeo para exercício, provavelmente, porque esse aqui ficou enorme, tenho certeza absoluta. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.